Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 30 de dezembro de 2023, antepenúltimo dia do mês e do ano. E o tempo, voou, literalmente. Parece que foi ontem que era janeiro. E agora já estamos no finalzinho de dezembro e logo depois já vai ser janeiro de novo. Ao meu lado está o presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, Sérgio Poleto, que ocupa a vice-presidência da FETAR-RS, também ocupa uma função junto à CONTAR e tem aí desenvolvido um trabalho tremendo na área dos assalariados rurais e da agricultura familiar também. O Sérgio vai fazer hoje uma retrospectiva de 2023, até porque literalmente, o tempo voou. A gente percebeu assim, como foi, literalmente num piscar de olhos, já chegamos no final do ano, mas parece assim que foi tão rápido, tão intenso, mas muita coisa aconteceu ao longo desses 365 dias do ano. Esse programa foi gravado no meio da semana, na quarta-feira, quando era 27 de dezembro, na sala do presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, na sede do STR. É importante destacar que, ao longo desta última semana, não teve o atendimento, férias coletivas para todos os colaboradores, tanto na sede do STR de Vacaria e Muitos Capões em Vacaria, também em Muitos Capões. E houve, então, essa abertura excepcional somente para gravarmos o programa. Sérgio, como é que você está? Seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos. Olha, eu diria o seguinte, que dá para dizer que bem, porque por mais que esse ano de 2023 aconteceram alguns tropeços, mas se a gente for ver dentro daquilo que a gente planejou, e nós já falamos isso em outros programas passados, nós poderíamos dizer que chegamos no final do ano são e salvos, Então, fazendo aqui, e nós vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva daquilo que foi 2023, eu acredito que a gente avançou, Então, dá para dizer que nesse final e nessa virada de ano, hoje já é praticamente o último dia do ano, não é o penúltimo, penúltimo dia do ano, dá para dizer que a gente chegou bem no final do ano. Esperamos que 2024, que já começa na segunda-feira, a gente possa aí já na terça-feira começar com toda a equipe de novo preparada aí para enfrentar o ano de 2024 e com algumas perspectivas boas aí para 2024. É verdade, vamos falar sobre isso daqui a pouco então. Mas antes era bom a gente fazer uma retrospectiva, uma análise, de como é que foi esse ano. Pegamos assim, a gente tem a cultura de se dizer que o ano ele começa efetivamente depois do carnaval, Isso até pode acontecer, até pode ser uma realidade para alguns setores, mas para um movimento sindical isso não se aplica. Chegou janeiro, virou a fominha, virou o ano, o movimento sindical ele está sempre com o pé, se a gente fosse comparar um acelerador, sempre lá no fundo, sempre trabalhando. Bonese, na verdade, é assim, o sindicalismo hoje, e quando fala em sindicalismo, a gente precisa olhar especialmente o sindicato nosso aqui de Vacaria. Sim. Quando ele abre a porta toda manhã, ele automaticamente ele é um novo dia, é uma nova história, porque a cada dia que acontece, ou cada dia que se começa, coisas novas acontecem no Sindicato de Vacaria, ou seja, com relação ao atendimento, com relação a coisas novas que são trazidas por aqueles assalariados rurais que buscam atendimento aqui no sindicato, ou mesmo pelos agricultores ou pecuaristas familiares que vêm aqui buscar o atendimento, ou que trazem situações novas que eles enfrentam lá na sua propriedade. Então, para nós aqui, muitas vezes, quando a gente tem trabalhado aqui para fazer o planejamento das atividades durante o ano, a gente diz o seguinte, que não dá para inventar muita coisa, porque as coisas acontecem no dia a dia. Naturalmente. Naturalmente, exato. Naturalmente.
Então, assim, não adianta você fazer um planejamento, nós vamos fazer tal coisa, porque chega aqui de manhã, muda todo o planejamento que a gente tem para fazer. Então, é uma coisa, assim, bem inédita. Eu conheço vários sindicatos, a gente tem a oportunidade aí de estar viajando um pouco, e os outros sindicatos, eu te diria o seguinte, Bonesi, e aos ouvintes também, são completamente diferentes. São diferentes porque culturas diferentes, são realidades diferentes e a forma de atendimentos diferentes também. Então, existem sindicatos que têm a predominância somente do agricultor familiar. Então, sabe que o agricultor ele vai para o sindicato para troca de bloco, ele vai para fazer o troca-troca de semente de milho, ele vai para fazer o cadastro, enfim, esses documentos que são corriqueiros, né, que são o trabalho do dia a dia. Como nós aqui em Vacaria e Muitos Capões, nós fizemos vários serviços, quer dizer, eu até diria muitos serviços para os nossos associados, então a cada dia aparecem situações e coisas novas que muitas vezes até a nossa equipe fica o seguinte, mas e agora eu faço o quê? Né? Então, como eu não atendo e a gente faz mais a parte política do sindicato, e aí cada funcionário nosso, cada colaborador tem a sua tarefa, para cada um uma tarefa diferente, uma atividade diferente. Muitas vezes os próprios colaboradores, funcionários vêm me perguntar, Sérgio, mas e agora eu faço o que com isso? Eu encaminho para onde? Eu vou dar andamento aonde? Então, assim, coisas bem distintas que muitas vezes até precisaria a gente parar e pensar um pouco, mas por que Vacaria é diferente dos demais sindicatos da região, do estado, enfim, e até de outros estados também que a gente conhece, né? Por que é diferente? Eu não sei, eu acho que são as características, por exemplo, do assalariado rural, né? Aí você pega, por exemplo, a questão do assalariado rural, Bonesi, tu pega em outros municípios, não são empresas grandes como é em Vacaria, são assalariados muitas vezes, 1, 2 assalariado numa propriedade e que o trabalhador fica lá trabalhando 2, 3, 5, até mais anos, e que ele vem para fora, para a cidade, uma vez a cada 3, 4 meses. E aqui não, a rotatividade que tem dos trabalhadores, aquela forma do trabalhador reconhecer o sindicato, da representatividade que o sindicato tem para ele, então ele vem mais no sindicato. Tem trabalhador, por exemplo, que é difícil uma vez por mês ele não passar no sindicato, ou buscar atendimento, ou buscar informação, ou ligar para buscar informação. Então isso, na verdade, ele dá, assim, para nós aqui do sindicato, uma responsabilidade muito grande no atendimento também. Como você mantém sempre os números muito em dia, você tem ideia de quantas pessoas buscaram atendimento, buscaram auxílio, buscaram ajuda desde janeiro até agora, findando esse ano? Olha, nós não fechamos ainda os dados, né? Porque a gente tem até uma previsão assim de quantas ligações são recebidas por dia ou por mês, enfim, por ano. Agora, a gente percebe que a cada ano vem aumentando, né? E isso é bom, porque é sinal de que a credibilidade no serviço que a gente presta... Preocupante seria se diminuísse. Sim, isso com certeza. Nos últimos 2 anos agora a gente percebe um aumento também no assalariado rural em busca de informação, se percebe aí um aumento do assalariado contribuindo com a sua mensalidade também como associado. Isso é bom também porque fortalece o próprio sindicato. Nos últimos dias agora desse mês desse ano de 2023, empresas que não faziam rescisões aqui, voltando a fazer rescisões de contrato de trabalho aqui no sindicato. Então, nos dá, dentro de tudo isso, já pensando para o ano que vem, uma responsabilidade muito grande, Bonesi. Sérgio, tu acredita, assim, com o que tu acabou de dizer, de que está aumentando a consciência do assalariado rural em relação à importância do STR de Vacaria e Muitos Capões? Sem dúvida, né? Eu acho que sim, né? Porque e interessante também, Bonesi, que nós temos uma caixa de sugestão, aonde sempre tem lá uma caneta, um papelzinho para toda a pessoa que entra aqui botar lá a sua sugestão.
E das sugestões que nós recolhemos esse ano de 2023, apenas uma que sugeria uma coisa nova, mas as demais só elogiam, dizendo assim, parabéns pelo serviço, ótimo atendimento, parabéns pela forma que foi atendido. Então isso também nos dá, como eu já disse, já frisei várias vezes aqui, nos dá mais responsabilidade e mais comprometimento de fazer um trabalho cada vez melhor para o assalariado. E sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o trabalhador está se conscientizando da importância que o sindicato tem para ele. Não só para ele, mas também para a própria família. A gente percebe que, além do atendimento do trabalhador específico, a família dele também está vindo buscar o atendimento. A esposa, o filho menor, que são dependentes, também estão vindo buscar o atendimento do sindicato. E para nós isso é bom, né? Isso nos dá certeza de que também nós estamos no caminho certo. Janeiro a dezembro, qual foi o período mais difícil aí do sindicato? Bom, eu diria o seguinte, eu acho que nós passamos por... primeiro, eu acho que dizer, Bonese, a perspectiva que a gente tinha lá no final do ano de 2022, na virada do ano, no início do ano, porque nós iniciávamos um ano de 2023 com um novo governo, né? Tanto a nível federal, né, com troca de governo, troca de senadores, deputados, enfim, onde mudava todo o cenário nacional na política. E a nível de Estado também. Então a gente tinha uma perspectiva aí muito grande para saber como é que ia ficar a questão do assalariado rural, olhando a questão da legislação trabalhista, essa questão do negociado sobre o legislado, né, por causa das convenções coletivas de trabalho, enfim, tudo isso. E no que se referia à agricultura familiar também, né, porque tinha se deixado de lado o Ministério do Desenvolvimento Agrário no governo passado, então havia essa possibilidade de que o Ministério do Desenvolvimento Agrário ele fosse retomado, né? Então o fortalecimento da agricultura familiar, da pecuária familiar, enfim. E a nível de Estado do Rio Grande do Sul aqui não podia ser diferente, né? Porque por mais que o governador Eduardo Leite tivesse sido reeleito, mas sempre há aquela perspectiva também do que viria para os agricultores, enfim, né? E nós tínhamos saído do ano passado aí com uma estiagem grande, o que se podia imaginar em termos de subsídio, ajuda para a agricultura familiar também a nível do Rio Grande do Sul. Durante o ano, Bonese, dentro da pergunta que tu me fez, eu acho que muita preocupação que se teve aí foi justamente nessas políticas públicas do governo, tanto a nível nacional como estadual, onde tivemos que fazer aí várias mobilizações, várias ações e de acompanhamento muito próximo aos governos, né, tanto federal e estadual. E aqui a gente sempre, quando fala de governo, a gente diz e volta a repetir de que nós não temos lado, entanto, de governo de lado A, B ou C, né? Então, assim, por isso que todas as vezes que a gente foi para Brasília esse ano, a gente foi para Porto Alegre, foi justamente para pressionar governos para que realmente a gente pudesse avançar em termos de ganhos. Eu acho que isso a gente buscou, né? Tentou pressionar os governos, buscando isso. Algumas conquistas a gente buscou, né? Eu acho que a gente avançou. Agora, eu acredito que estamos longe ainda de buscar aquilo que realmente se precisa. E não é diferente, por exemplo, a nível municipal também. Eu acho que 2023 houve, por parte do Sindicato Bonese e ouvintes, várias pressões com relação ao andamento aí da questão da agricultura, ou seja, questão de estradas, questão da saúde, questão da comunicação, questão da educação. Então a gente tentou avançar muito nesse sentido também. Então acho que a gente fez, dentro de tudo isso, um trabalho realmente de representatividade e de representação dentro das nossas categorias. Dentro disso, acho que cabe aquela pergunta, ou pelo menos aqui um questionamento do início desse ano, que houve aqui no trabalho o análogo escravo ali na cultura da uva, né, em Bento Gonçalves, na região de Bento Gonçalves.
nesse mês de dezembro, o ministro do Trabalho esteve aqui para lançar um grande pacote de medidas para evitar esta situação na colheita da safra da uva. E isso teve um trabalho bem interessante por parte dos sindicatos, né? Tanto da FETAR, do STR aqui de Vacaria, de todo o movimento sindical. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, quanto a isso, Bonesi, a gente até assim, ó, a gente tem até conversado muito com os produtores e com as indústrias também. Eu acho que o que precisa a partir de agora? Isso já olhando para a safra agora 23-24, né, que ela se aproxima. Nós estamos aí a menos de 30 dias do início da colheita da uva, e não só da uva, né, da própria maçã, enfim, onde se contrata aqui em Vacaria, toda a nossa região, a região da Serra também, um número bem expressivo de trabalhadores. O que a gente precisa fazer? É seguir as normas da legislação que tem, né? Há um entendimento de que o ministro, nessa reunião que teve há poucos dias lá em Farroupilha, se faça um trabalho de orientação, né, de esclarecimento do que é a legislação, o que precisa fazer, o que não precisa fazer, enfim, para que no próximo ano, sim, seja implementado tudo isso, né? Mas esse ano, a princípio, né, a gente vai explicar muito isso, vai orientar os produtores, vai colocar da situação que tem com relação a tudo isso. Agora, é uma questão, né, existe uma legislação, quem contrata precisa regularizar a situação. Nós temos um problema sério no Brasil que muitos trabalhadores não querem serem contratados com carteira assinada, e até pelo fato de que se o trabalhador vai colher uva, por exemplo, 3 ou 4 dias, como é que a legislação abre essa possibilidade? Nem tem essa possibilidade, a não ser um contrato de curta duração, né? Mas mesmo assim precisa ser assinada a carteira. Então está se olhando também uma nova legislação para esses produtores que contratam, por exemplo, 3, 4 ou 10 trabalhadores aí por uma semana, por exemplo. Mas para esse ano é apenas orientação, né, esclarecimento para que nos próximos anos, sim, seja tudo legalizado, tudo certinho e que não haja problema nenhum com relação tanto ao produtor quanto ao trabalhador. Bom, botando aí agora o ano de 2023, fazendo um saldo. 2023 em relação a 2022, qual é o saldo que se faz? Extremamente positivo, acho que nós avançamos, né? Avançamos e avançamos muito, principalmente na questão aí que, se você olhar, e nós aqui precisamos refletir muito com relação a isso. Eu dizia na última reunião nossa da diretoria e toda a liderança de que nós hoje somos dependentes do assalariado rural, olhando a parte econômica nossa do sindicato aqui. Então nós dependemos do assalariado para a sobrevivência da entidade. Então assim, nós avançamos muito nisso, nós avançamos na Convenção Coletiva de Trabalho, nós avançamos nas decisões do Supremo Tribunal Federal também, dando uma garantia para os sindicatos poder também cobrar contribuição confederativa, né, que antes ela existia, mas em termos negocial, hoje entende-se que ela é uma legislação, existe um acórdão a nível nacional, aonde possa ser cobrado, e ela deve ser cobrado a todos os empregados, a todos os assalariados que realmente se beneficiam com uma convenção coletiva de trabalho. Então, assim, a gente avançou. E para a agricultura familiar, eu acredito que também, né, com redução de juros, com aumento dos créditos para a agricultura familiar, tanto nos créditos para custeio como para investimento, para habitação rural também. Nós temos aí alguma coisa que já se indica aí para 2024. Então, nós temos aí várias coisas que daria para comemorar e daria para aplaudir. Se a gente tivesse algum foguete, que nem diz o pessoal aí, daria para estourar alguns fogos também. Então vamos falar sobre isso daqui a pouco, logo após os comerciais, falando das expectativas, né, para 2024, que está aí, né? Na próxima segunda-feira já estaremos inaugurando o ano de 2024. Pode ser? Então é um instante só e a gente já volta.
Adeus, ano velho, feliz ano novo. Vamos parar de cantar, senão nós vamos espantar a audiência, Sérgio Poleto. Ou vão querer nos contratar para fazer uma dupla. Ai, ai, ai. Voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Aqui a gente já está antevendo o que vem na segunda-feira, 2024, Sérgio Poleto. Bom, Pois é. no bloco passado falamos aí um pouco do que aconteceu em 2023 e já deixamos ali uma expectativa para 2024. O que se esperar de 2024? A gente sabe que é uma virada de calendário, mas tem muita coisa que vai acontecer esse ano. Por exemplo, além das ações sindicais do STR de Vacaria e Muitos Capões, que a gente fala diretamente aqui da sede, a gente sabe que é um ano de eleições, né? Então, o que se esperar de tudo isso? Bem, Bonesi, eu começaria dizendo o seguinte, que como nós começamos lá em 2023 com expectativa dos governos novos, esse ano 2024, a expectativa que a gente tem é que o orçamento dos governos, tanto estadual como federal, agora é o orçamento próprio dos governos, eles mesmos criaram. Então aí agora nós temos expectativa de que melhore, né? Bom, agora então esse orçamento que o presidente Lula, por exemplo, vai trabalhar é o orçamento que ele mesmo montou para começar a trabalhar. Então nós vamos ter expectativa de que venha aí mais recursos para a agricultura familiar, tanto para crédito agrícola como para habitação rural, para compra de terras, enfim, dentro de tudo aquilo que ele prometeu na campanha eleitoral. Então essa é uma expectativa. Dentro das normas que a gente tem e das legislações aí que a gente tem, a questão ambiental, a questão trabalhista, previdenciária, enfim, também se tem alguma expectativa. Por quê? Porque nesse ano de 2023, segundo o que a gente entende em política, e a gente não é professor nisso, tem que deixar bem claro, dizem que o primeiro ano é para sentar as coisas, o segundo ano é para começar a trabalhar. Então vamos ver o que vem. Nós temos expectativa também que melhore isso, né? Principalmente na área aí da Previdência Social, que tem coisas aí meio que complicadas, principalmente quando é com relação a encaminhamento de benefícios para os trabalhadores, né? A nível de estado do Rio Grande do Sul, mesma coisa, né? Previsão nova, enfim, aí para trabalhar. Vindo para os municípios, nós temos tudo isso que tu falou, né, Bonesi? Nós temos um ano eleitoral, aonde vai ser escolhido aí prefeito, vice-prefeito, vereadores. Então nós temos toda a nossa participação também, e a nossa liderança, a nossa diretoria, nos deu aí, eu diria assim, quase que um cheque assinado em branco, para que a gente possa, durante esses próximos meses aí, trabalhar, quem sabe, a possibilidade de ter um nome do próprio sindicato, né, ou alguém para que a gente possa trabalhar sendo nosso representante em termos de um candidato a vereador próprio para o município aqui de Vacaria, e Muitos Capões também, daqui a pouco, para ser nosso representante na Câmara de Vereadores, representando os sindicatos dos trabalhadores rurais. Até esse momento, a história fala de que não teve ainda, né, um representante ligado diretamente ao STR ou ao movimento rural. Não tivemos, e a avaliação justamente que a gente fez é de que várias vezes a gente apoiou alguém, e aí depois essa pessoa até se elegeu, mas virou as costas para o sindicato. Então, é para isso que há essa possibilidade aí de trabalharmos algum nome, justamente para que seja o elo entre agricultor familiar, ou enfim, todos os agricultores, porque quem vai estar lá, também, assalariados, exatamente, rurais, enfim, os trabalhadores, pecuaristas familiares, né? Essa pessoa que vai estar lá vai estar representando os trabalhadores, né? E é interessante, né, Sérgio, que se todo o movimento, né, todas as pessoas ligadas à agricultura, aos assalariados rurais, entenderem o projeto, elege uma, duas pessoas ligadas ao meio. Os cálculos que a gente tem, eu pelo menos tenho feito, e quando a gente viaja, a gente fica imaginando
o sindicato de vacaria poderia facilmente eleger no mínimo uns 4, 5 vereadores, né? Porque hoje, no mínimo, precisa 1.000 votos, né, para eleger. Se nós temos aí em torno de 7, 8 mil associados que contribuem mensalmente para o sindicato, esses 7, 8 mil aí daria no mínimo para eleger uns 4, 5 vereadores, tranquilo, né? Mais os familiares, enfim, a gente poderia ter uma boa representação na Câmara de Vereadores, fazendo um papel importantíssimo lá, que é da representação dos trabalhadores, e que infelizmente a gente precisa deixar bem claro aqui, a gente não tem, né? Eu não tenho visto ninguém falar dizendo que as estradas do interior estão ruins, de que precisa fazer um bueiro, de que precisa arrumar uma estrada, de que o transporte escolar, muitas vezes os ônibus são de péssima qualidade. Então a gente não vê ninguém falar isso. O pessoal se preocupa mais com as questões aqui da cidade, que não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado disso, né? Eu acho que é um direito que cada vereador tem, né? Agora precisa também olhar para o interior do município de Vacaria, né? Como precisa olhar para o interior de todos os municípios, né? Não é só a questão de Vacaria. Então, acho que a gente precisa olhar um pouco isso. Então, a gente tem essa perspectiva. E essa decisão deve acontecer até abril, né? Exatamente. Até abril a gente precisa encaminhar isso, até porque quem vai ser o candidato, se é alguém ligado à diretoria do sindicato, ele precisa fazer todo o trâmite legal, né? Porque precisa fazer. E se não for, então, para conversar com alguém, para realmente dizer, vai ter o nosso apoio, mas vai ter que ter a contrapartida também de nos defender lá depois, né? Muito bem. E se tu olhar por questões aí relacionadas especificamente dos sindicatos, nós temos uma federação com uma nova direção, também que a gente tem lá uma expectativa bastante grande aí das questões das relações com outras instituições, né, com novas negociações, enfim, com novas atividades. E se tu pegar a nível nacional também, né, uma direção que assumiu em outubro do ano passado, aliás, deste ano ainda, né, 2023, mas que vai vir aí com 2024 com várias questões, com várias atividades novas a nível nacional aí para trabalhar, e aonde então a gente faz parte dessa direção também, então tem toda essa expectativa. E nós aqui como sindicato, né, nós encaminhamos aí com o nosso planejamento estratégico para 2024, então um trabalho aí todo ele voltado para os assalariados e assalariados rurais. Não que a agricultura familiar ela não seja importante, claro que é, mas nós precisamos fazer um trabalho de conscientização, de orientação para os assalariados e assalariados rurais, até porque nós precisamos fazer isso em função do estatuto, do regimento nosso também, do próprio sindicato e da própria federação a qual a gente é afiliado. Então, nós temos um ano aí de 2024 recheado de atividades para fazer, de acompanhamentos, e com certeza nós vamos chegar lá em dezembro do ano que vem, 2024, dizendo o seguinte: atividades cumpridas, meta resolvida e, se Deus quiser, trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Com certeza. Especialmente quando fala dos assalariados rurais, também é uma situação que agora vai ter uma atenção muito mais, se já tem uma atenção especial por parte do sindicato, a partir desse ano que entra aí, muito mais. Até porque, né, eu acho que a gente precisa dizer aqui, nós somos cobrados também, porque existe uma federação e a confederação também, que nos guia, né, nos dá o caminho, então por eles também nos cobrarem, né, que nós precisamos fortalecer esse trabalho, né, de ir nas empresas, de visitar as empresas, e já agora em abril nós vamos começar a fazer isso, né? Então um trabalho aí visitando empresa por empresa, visitando turma por turma, trabalhando, entregando um material que nos próximos dias vai estar pronto, né, Bonês? Vocês já estão trabalhando esse material aí, atualizando ele para ser entregue, para dizer o que nós fizemos, enfim, quais são os convênios, para que existe o sindicato e tal. Então, é um trabalho também de formiguinha que a gente vai estar fazendo aí dentro das empresas e dos pomares. Mensagem 2024, tá aí. E agora? Bom, então, desejar a todos aí um feliz ano novo, né? Dizer que nesse ano de 2024 a gente tenha muita saúde, né? Que Deus nos ilumine,
que a gente possa fazer aí um grande trabalho como entidade sindical e que todos, né, os nossos associados, associadas, familiares aí, Deus nos ilumine e tenha bastante saúde. Acho que é só isso, porque se a gente tem saúde, a gente vai aos pouquinhos buscando aquilo que realmente a gente almeja e aquilo que a gente se planeja fazer. Você disse bem, a saúde, a gente só percebe que a saúde é o bem mais precioso que a gente tem quando a gente está em falta dela. Né? Exatamente. Saúde é algo impressionante, como é a essência. Se tem saúde, você consegue dar volta. É show de bola. Consegue resolver qualquer situação. Não tendo saúde, meu irmão. Até o joelho, quando dói, né, tu percebe o quanto faz falta se não tivesse aquela dorzinha no joelho, né? Tem algum recado, um aviso final para Não, só dizer que na próxima terça-feira, dia 2, então, nós voltamos aí a todo vapor, né, com toda a nossa equipe, com os 2 pés lá no fundo do acelerador, né, com todo o nosso atendimento aqui lá em Muitos Capões, e amanhã nós teremos festa, então, para fechar o ano, lá na Capela de Fátima. Uma festa em honra a Nossa Senhora de Fátima, São José e Santa Catarina. Convidamos a todos. Queremos ver se nós vamos lá comer um churrasco junto com o Giovanni, o Jefferson, toda a Margarida, a dona Leonilda, enfim, todo o pessoal de lá, né? Se der, nós vamos lá comer um churrasquito de graça, porque o Giovanni disse que vai pagar o churrasco para todo mundo lá. É isso? É isso aí. Antes de finalizar, então, nós desejamos aqui que esse ano que está chegando seja o melhor ano da tua vida, que você consiga colocar em prática todos os teus projetos. Não deu conta esse ano, aconteceu alguma coisa, faz parte da vida. O cair faz parte da vida, aquela travada de vez em quando, aquela parada, aquele desânimo, faz parte. Mas o mais importante agora é erguer a cabeça, olhar para o alto, porque é de lá do Senhor que vem o nosso socorro, ajustar o foco, olhar para o horizonte e caminhar. Não pare de caminhar, não desista, não é porque não deu certo agora que não vai dar certo ali na frente, vai dar certo sim, eu creio, Deus é contigo, o maior é aquele que está contigo, então não desista. Mas estão dizendo que eu não vou conseguir, estão fazendo coisas para que a gente não consiga. Ei, deixa os outros falar. Siga à frente, não desista. O ano de 2024 está aí e está cheio de novas oportunidades. 365 dias para que você tenha novas oportunidades para colocar em prática os teus sonhos e projetos. Então, não vá, como diz aqui, na pilha dos outros, as vozes estranhas. Fica focado e olha para Jesus, tá bom? O autor e consumador da nossa fé, ele vai te ajudar. Sérgio? E muita paz nos corações das nossas famílias, né? Sim. Isso porque é triste ver o que aconteceu nesse ano, né? Pois é. Muita guerra, muita briga, muita desunião, muita desavença, então chega. A paz, aquela que nós queremos tanto que aconteça, ela deve começar em nós, através de nós, na nossa casa, no nosso convívio social. A gente tem que ser a paz que a gente deseja, tá certo? Tem vezes que a gente, mas tudo bem, não deixa a tua ira, a tua raiva, o teu desconforto durar muito tempo. Você até pode ter, somos normais, somos seres humanos, acontece Exato. De vez em quando, mas dá um prazo de validade para isso. Tipo 1 minuto e meio, 2, quem sabe 1 hora, e vai em frente, põe um sorriso no rosto, olha para um lado que você vai ver as joias preciosas que Deus já te entregou, tua família, os teus filhos, tua esposa, teu esposo, a tua avó, teu tio, tua tia, mãe, pai, enfim, tu tem amigos, tem tantas pessoas queridas aí que te amam, né? Então, os presentes são muito maiores para que você tenha um ano de 2024 cheio de realizações. Eu creio nisso, viu? E, mais uma vez, como a gente terminou o programa passado desejando um ótimo Natal e citamos a avó Elza, de novo quero citar a avó Elza. Avó Elza, olha só, carinho, viu? Isso aí. 2024, um ano de dar a volta por cima, erguer a cabeça, sorriso. Tá se recuperando. Vamos em frente. Tá sim, tá se recuperando, tá forte, tá forte. No nome da avó Elza, eu quero aqui saudar todas as vovós, tios, tias, primos, irmãos, irmãs, enfim, as pessoas que nós amamos. Você, nosso ouvinte, você que está nos acompanhando através das redes sociais, Deus o abençoe de uma maneira grandiosa. E, como eu tenho dito, 2024 vai ser o melhor ano da tua vida em todos os aspectos, Sérgio Pombetto.
É isso, então, desejar aí boas festas, um bom final de semana e uma boa tarde a todos. Boa tarde, até o próximo ano. Deus abençoe a todos. Tchau. Até.